Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 22. A Ilíada é a tragédia de Heitor? Em certo sentido, sim. Tudo bem, o protagonista é Aquiles. É Aquiles quem vive a reviravolta trágica ao provocar a morte de Patroclo e desencadear a sua própria. Mas quem mais fala na Ilíada, depois de Aquiles, é Heitor. É Heitor quem está defendendo sua pátria e família. E é ele, não Aquiles, quem morre no final, selando a desgraça para os troianos. É sobre ele, Heitor, o último verso que ouvimos da Ilíada. Assim faziam ritos funerários em honra a Heitor, domador de cavalos. Sua participação não é trágica só porque uma grande desgraça se abate sobre ele e sobre a sua cidade. É trágica ainda porque ele é insuflado por Zeus na mesma proporção em que é iludido. É aqui no canto 22 que essa ilusão fica enfim patente e Heitor é abandonado à própria sorte. O canto 22, o canto que narra a morte de Heitor por Aquiles, é um canto relativamente breve no conjunto da Ilíada. Mas é um episódio muito bem elaborado, a única passagem em todo o poema que apresenta de forma extensa um duelo singular. O canto se abre com Heitor parado em frente às muralhas de Troia, sem buscar proteção, enquanto os demais troianos adentram a cidadela. Apolo continua distraindo Aquiles, fazendo-o correr atrás de quem ele imaginava ser Agenor, como a gente viu no final do canto 21. Só que aqui no início do 22, de repente Apolo diz ao herói: por que razão nascido de Peleu, tu me persegues com os pés velozes, quando tu és mortal e eu sou um deus imperecível? Tu não percebeste, nem mesmo agora, que sou um divino? Apenas segues em fúria incessante. Reparem que Apolo não revela a sua identidade, mas aquilo sabe de que Deus se trata. Tu me enganaste, flecheiro infalível, mais funesto de todos os divinos. Tu me fizeste desviar de rumo, para longe dos muros, do contrário, pelo caminho muitos já teriam mordido o solo em direção de Ílion. Sim, Aquiles foi enganado por Apolo, mas esse engano não é nada, perto daquele que Heitor está prestes a sofrer pela ação de Atena. Príamo, que no canto anterior tinha ordenado que os portões fossem abertos, preocupado com o avanço de Aquiles e com a intenção de Heitor de enfrentá-lo, Príamo se desespera, lembra de quantos filhos seus já morreram nas mãos do inimigo e diz não conseguir ver onde estão Polidoro e Licaon. Será que Aquiles já os matou também? O pai interpela Heitor, pede que tenha piedade dele e proteja-se atrás dos muros. E ainda prevê um futuro sombrio com a morte de quem mais defendia a cidade. Quanto a mim, agora ao fim de tudo, junto às portas do meu palácio os cães irão despedaçar minhas carnes cruas. Depois que algum guerreiro me atingir com o bronze afiado de uma lança ou de uma espada e me privar da vida, os cães que à mesa eu mesmo alimentei, para guardarem os portões de casa, esses mesmos irão beber-me o sangue, com coração de bestas carniceiras, e então dormir no pátio do palácio. Ao homem jovem tudo fica bem, mesmo se morre na matança de Ares, despedaçado pelo bronze agudo, e jaz sobre a poeira, mesmo morto, ainda é belo tudo a seu respeito. Mas quando um velho de cabelos brancos e barba branca acaba sendo morto, e tem as suas vestes e vergonhas dilaceradas nos dentes dos cães, não há visão que seja mais terrível e lamentável aos tristes mortais. São imagens brutais. Hécabe, a mãe, mostrando os seios que um dia nutriram Heitor, também faz seu apelo, em vão. Não ouvimos resposta alguma de Heitor dirigida aos pais, mas temos acesso ao seu, entre aspas, monólogo interior. É o maior nesse formato de todos que aparecem no poema. Ouçam a parte inicial: ai de mim, o que faço? Se eu entrar pelos portões de volta na muralha, Polidamante será o primeiro a me dizer palavras de censura, ele que me exortou a comandar os troianos de volta à cidadela no início desta noite destrutiva, quando Aquiles divino veio à luta, mas eu não dei ouvidos para ele. Teria sido bem mais vantajoso, agora com o povo destruído por causa de meu próprio desvario,
Eu me acanho diante dos troianos e das troianas de péplos compridos, por medo de que um homem bem pior venha a dizer palavras deste tipo. Confiante na sua própria força, Heitor trouxe ruína para o povo. Assim dirão de certo, então será muito mais vantajoso para mim que eu lute cara a cara contra Aquiles e o mate, para só então voltar, ou seja morto gloriosamente por ele em frente aos muros da cidade. O que faço é uma indecisão compreensível, que não tira de Heitor sua grandeza. Ao contrário, ao perder aquela confiança excessiva, ele cresce aos nossos olhos, como Hamlet em seus solilóquios. A ficha de Heitor começa a cair, e ele cogita até propor um acordo a Aquiles, mas volta atrás e decide lutar. Aquiles, aliás, já está vindo na sua direção, e nesse instante Heitor simplesmente corre de medo, o que deflagra uma perseguição insólita em torno dos muros de Troia, com Aquiles sendo comparado a um falcão e Heitor a uma andorinha. É o ápice de Aquiles como herói de rápidos pés. O narrador faz questão de nos dizer que essa não era, como será no canto 23, uma disputa atlética para ver quem corria mais e melhor. Era uma corrida pela própria vida. Aquiles e Heitor dão 3 voltas na cidade, até que somos levados ao Olimpo, onde Zeus libera Atena para agir a favor do seu protegido. Lá no alto, uma cena quase burocrática, enquanto aqui embaixo a luta desesperada pela vida. Heitor até que mantinha um empenho na corrida, por causa do favor de Apolo, mas toda vez que disparava rumo aos portões para se abrigar, Aquiles o forçava a voltar para a planície. Na 4ª vez, Zeus pega sua balança e pesa os destinos, uma imagem que confirma o que já sabíamos. Hora de Heitor morrer. A essa altura, Atena já está ao lado de Aquiles, garantindo que vai conseguir trazer Heitor para lutar frente a frente com ele. Aquiles se alegra. Atena, a mesma Atena que enganou Pândaro no canto 4, Atena usa da sua astúcia. Disfarça-se de Deífobo, o irmão de Heitor, de quem ouvimos falar pela última vez no canto 13, e chega junto a Heitor para dizer que ele agora tem ajuda. Serão 2 contra 1, como Diomedes e Odisseu contra Dólon no canto 10. A gratidão que Heitor expressa ao falso irmão por ter tido a coragem de deixar a proteção dos muros é comovente. E a pena que sentimos do herói aumenta ainda mais quando Atena / Deífobo responde que sofria ao vê-lo desamparado, que os próprios pais deles, Príamo e Hécabe, é que tinham pedido que fosse ajudar Heitor. Falando dessa forma, então, Atena o conduziu por meio de artimanhas. É como o narrador resume o que aconteceu. Eu sei, a cena nos horroriza, mas aqui, e principalmente no que está por vir, no momento decisivo da morte de Heitor, estamos diante daquela visão grega antiga cuja validade geral não expirou. Uma divindade pode até empurrar você no precipício, mas antes você precisa ter tomado a decisão temerária de caminhar com os próprios pés pela sua borda. Aquiles e Heitor agora estão frente a frente, mas antes de lutarem, Heitor propõe que jurem que o cadáver do perdedor não será ultrajado. Mais uma vã ilusão de Heitor. Aquiles, óbvio, responde que não tem conversa, não existe acordo entre eles, como não existe entre homens e leões. Como não podem coexistir lobos e carneiros. Já estamos familiarizados com esse lado bestial dele e sabemos que o motivo da mutilação do cadáver ganhará outra proporção na reta final da Ilíada, assim como ganharão relevo as ideias de respeito e piedade. Aquiles atira primeiro sua lança, mas erra. Só que Homero nos conta que Atena, sem que Heitor notasse, a pegou de volta e a devolveu ao herói. Heitor joga também sua lança, que para no escudo de Aquiles. Nessa hora, então, o narrador diz: ficou atônito por um momento. Não tinha mais nenhuma lança negra. Logo gritou um chamado em voz alta para Deífobo do escudo branco. Lhe pediu uma lança comprida, mas ele não estava ali por perto. Nesse momento, Heitor compreendeu no próprio coração e proferiu: ai de mim, infeliz, eu vejo agora que os deuses me chamaram para a morte.
Eu podia jurar que agora mesmo o herói Deífobo estava ao meu lado, mas ele está na proteção dos muros. Eu fui ludibriado por Atena. Agora certamente a morte vil já me ronda de perto, não de longe. Ficou tudo claro. Heitor avança então com sua espada e Aquiles, de quem emanava um brilho, que vinha sendo destacado desde o canto 18 e que este canto 22 volta a enfatizar. Aquiles olhando para suas próprias armas no outro. Lembrem que Heitor está também vestindo armas imortais, as que roubou de Pátroclo. Aquiles toma o cuidado de acertá-lo com a lança na base do pescoço, o único ponto à mostra que não estava protegido. Assim como Aquiles, no futuro, será acertado no seu calcanhar. Heitor desaba e Aquiles se gaba. O troiano consegue ainda pedir que seu corpo seja entregue à família para receber as honras fúnebres, mas Aquiles reitera que ele será estraçalhado. No último sopro, antes de sua alma abandonar o corpo rumo ao Hades, Heitor então diz, desempenhando o papel que Pátroclo tinha desempenhado com ele. Só de olhar para ti eu já sabia muito bem que não tinha chance alguma de convencer-te, pois se vê que tens um coração de ferro no teu peito. Agora cuida que eu não me transforme em ira dos divinos contra ti, nalgum dia futuro, quando Paris e Febo Apolo juntos te trouxerem a tua morte, por melhor que sejas, diante destas mesmas portas ceias. Os outros gregos logo chegam para ver o ocorrido e para aferirem eles próprios o inerte Heitor. O narrador adiciona ainda um comentário sarcástico geral das tropas sobre como tinha ficado macio aquele corpo. Aquiles pensa em já conduzir todos à conquista de Troia, mas lembra que é preciso sepultar Pátroclo, como tinha prometido. O cadáver de Heitor é amarrado ao seu carro e é arrastando que Aquiles parte para o acampamento. A narrativa não nos poupa dos detalhes da intolerável violência que é cometida contra o corpo do grande Heitor. Os lamentos, já presentes na abertura do canto, voltam aqui para fechar o episódio num clima que lembra muito de vários dramas gregos. Hécabe e Príamo, à visão dessa cena, enlouquecem de dor, e depois também a esposa de Heitor. Príamo já cogita aqui ir ao acampamento dos acaios suplicar pela liberação do filho, pensando que poderia comover Aquiles por ter a mesma idade que Peleu, o seu pai. É uma sinalização do que vai acontecer no canto 24. Hécabe diz que sua vida acabou, que Heitor era tudo o que tinha. A parte mais comovente, porém, vem com Andrômaca, que tínhamos visto pela última vez no canto 6. Lá no encontro do casal já havia um mau pressentimento da parte de Heitor, mas havia esperança também. Aqui Andrômaca dava como certa a volta de Heitor. Ouçam. Chamava pelas suas atendentes de belos cachos pela casa toda, para que colocassem sobre o fogo um caldeirão com água, de maneira que houvesse um banho quente para Heitor, tão logo ele voltasse da batalha. Tola, não tinha percebido ainda que bem longe das águas para o banho, Atena de olhos glaucos o domara e o destruíra pelas mãos de Aquiles. Quando descobre a verdade, Andrômaca se desespera. Agora tu desceste para o Hades, reino da morte oculto sob a terra, e me deixaste para trás sofrendo a dor irreparável do teu luto, uma viúva em tua própria casa, é um bebê de colo ainda o filho, que nós dois concebemos, eu e tu. Desventurados, ele nem sequer terá o teu socorro agora, Heitor, porque morreste, nem terás o dele. A Ilíada é sim a tragédia de Heitor, como é a tragédia de tantas outras famílias destroçadas pelas mortes de entes queridos. Além disso, não podemos esquecer que ela é fonte de inspiração para tragédias femininas largamente exploradas na literatura grega antiga, as tragédias das troianas. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.